gosta disso, porque senão tem que estar fazendo certinho. O Adriano cuida da parte da segurança, que é o encarregado de disciplina de segurança. A Paola, que está lá no regime fechado, cuida da parte das oficinas, que é a remissão da pena, tudo essa parte do trabalho com a Paola. Nós temos a Alice, que é psicóloga, a Fabiana, que é assistente social, e eu cuido toda a parte de gestão, visitar muitas vezes entidades, fazer ela pelo fórum e administrar aqui mesmo. Fiscalizar os meus funcionários se estão aplicando a metodologia correta. Então, minha parte é muitas vezes ser chato, chamar o funcionário, por que não está fazendo a reunião de célula, por que não está fazendo a valorização humana, terapia da realidade, por que não estão fazendo a fiscalização da entrada e saída de quem está chegando. Então, a minha parte é administrar, mas mesmo assim dar o parecer para a diretoria se esse funcionário está legal, temos que substituir o funcionário. Então, muitas vezes é a parte chata da unidade, sou eu que atrás deles cobrando. Parte de escolta, a gente faz tudo aqui, os estratégicos, a gente teve escolta para Foz do Iguaçu, a gente teve escolta para Pato Branco, Francisco Beltrão, médico muitas vezes, recuperante que fica internado longe, a gente tem logística bem complicada, mas a gente, graças a Deus, sempre supre. Ali o quadro de avisos e rotinas, né? Agora mudou o mês, você tem audiência, quem tem audiência, o dia, então hoje, graças a Deus, as audiências são todas virtuais, então não precisa mais ir para fórum. Aqui no Brasil, a pandemia desgraçou muita gente, mas ajudou nessa parte a gente, porque hoje, antigamente, toda semana tinha que ir para outra cidade. Tem audiência lá, não sei onde, tem que levar para audiência. Hoje é um link, um notebook com câmera e a audiência está pronta. Esto le demuestra un ejemplo de cuando nosotros no queremos estudiar porque estamos un poquito holgazanes, ¿no? No queremos tomar los libros, tenemos un ejemplo de una persona, situación especial, que quiere progresar y está estudiando una situación muy difícil. Y nosotros con todas las comodidades a veces no lo hacemos. Entonces pienso que esto sirve para darnos más fuerza, ¿cierto? Para estudiar un poquito más. Pues a veces queremos dormir, no estudiar, entonces que sirva esto como fuerza. Eu chego à meia-noite aqui, aí aqui a gente, a nossa alvorada aqui é 5h30 da manhã, eu durmo em média 5 horas por dia. O sendo aberto acorda às 5h30 da manhã. 5h30 a gente faz as orações, a gente tem a nossa rotina, né? Das 5h30 às 6 eles têm que fazer a oração. Muito dele às 5h30 está voltando à casa recém. Às 6 horas eu já saio para ir para o estágio. Tá dizendo que a galera tá chegando às 5h30. Eu já tô saindo e eles estão chegando. Eu já fui assim, né? Também, né? E aqui a religião é evangélica ou católica? A gente tem todos. Aceita todos. Hoje, por causa da laicidade do Estado, foi do Ministério Público. O Beto é o nosso presidente voluntário aí. Já conhecido, já. Obrigado, graças por a presença de você. E hoje o Ministério Público
batia muito por causa dessa parte de religião, que eu brinco com você e tal. Não, não é. Hoje tem lá status, se você é católico, você participa da católica. Se você é evangélico, não tem muita diferença também. Mas se você não quer participar, tem que se recolher para a cela e ficar em silêncio, lá não pode ligar a rádio, não pode fazer nada. Então, cada um tem a sua denominação de religião. Claro que a espiritualidade é particular. Tem espiritualidade, é uma base nossa muito também, interno, assim, né? muito importante assim, na recuperação, na valorização deles. Assim, a espiritualidade é levada muito a sério. Só que tem que respeitar as liberdades. A pessoa diz, eu não tenho religião, não acredito em nada. Vai ter o mesmo valor, então não faz diferença. É de cada um. Eles botavam, de certa forma, a gente sempre incentivou o retirando a ir participar de qualquer culto. Se não for o evangelho, fica em silêncio. Hoje veio uma determinação do próprio FEBAC, que é a órgão fiscalista da PACS, que coordena todas as PACS, e diz assim, hoje então não precisa mandar mais ele para o auditório. Eles podem ir para a cela. Mas não pode ligar a rádio, não pode fazer nada. Pode ficar lá. A maioria estava participando. A maioria vai participar, fica lá em silêncio, porque o voluntário que tira o tempo dentro da comunidade, tem uma hora, 40 minutos durante a semana, é aquela que mostra um apreço pelo recuperando e pelo preso. Ninguém quer falar entre ninguém gosta, dificilmente. A ajuda espiritual é muito grande. Aqui adentro a ajuda espiritual é muito grande, né? Da força. E o Alcino, quando ele falou, e o Giovanni, que é o empregador dele, falou que ia parar de trabalhar lá, para ficar a faculdade, ficou muito faceiro. Quando ele chegou, o Giovanni sempre falou, o Alcino mudou a cara da nossa empresa lá, porque a alegria. Tá lascado, tá cumprindo uma pena, sempre que tá lascado, tá cumprindo uma pena, ele tá feliz, indo trabalhar feliz, porque às vezes a gente tá em liberdade, a gente não vem trabalhar para cedo, né? Essa organização, organizou toda a parte de estoque, eu acho que... Isso lá, né, agora ali na faculdade, ali já está sendo mais... O pessoal ainda não sabe que eu estou recuperando, ainda os professores sabem, né? Mas a minha turma ainda não sabe, ainda os professores já foram deles, quando eu cheguei lá, até para o professor Rodrigo, eles vão ter que saber, né, uma hora, né? Então eu cheguei direto já na coordenação, né? Falei, professor, é o seguinte, sou recuperado da PAC e tal, mas eu já sabia. Porque não sei como que eles já souberam, eles estavam até com um pouco de medo, né, no começo, né? Sim, o preconceito, tudo isso, né? Daí ele falou, mas que legal que partiu de você, né, e tal. Daí foi lá, daí só que os meus colegas ainda não sabem. Assim, eu estou lá ainda, né? Faz 3 meses que eu estou na aula. Eu quero ver quando eles souberem, né? Porque eu pego a van, pô, quando eu vou de van, e eles dizem, você mora onde? Eu falo, mora aqui, eu pego a van, mora aqui, por aqui, né? Daí eu quero ver ainda, vai ter alguma Não, coisa. mas isso daí não vai dar nada, depois eles vão te aceitar, já vão gostar de você e fica de boa. Foi isso que um colega meu disse, falou assim, primeiro você faz o terreno, faz o terreno e depois, mas também não tem nada a ver, né? Eu não estou prejudicando ninguém.
fechado e semiaberto. Tem uma porta de grade lá, tem essa e tem essa. Então a gente vai passando, se couber uns 15, passa os 15, fecha, porque não posso abrir todas as portas junto. É norma, é uma questão de segurança. Então uma porta, essa aqui vai fechar, vai abrir aquela, nós vamos passar, fecha aquela, abre essa para vocês entrarem. Então nós vamos dividindo. Vamos a ver aqui, sim. Pode liberar, vocês vão entrar aqui ó, na cozinha e eu vou... La dependencia policial donó a la PAC para que pueda hacer aquí su establecimiento. Por eso ustedes van a ver que está todo, este sector se ve que era el de la parte de celdas y lo reformaron. Estamos viniendo en conjunto dentro de la materia de técnico y consultorio jurídico, sección penal, fuero penal, de la Universidad Privada del Este, tanto de la sede de Presidente Franco como de Ciudad del Este, para comprender lo que es el sistema APAC. Es un sistema brasilero totalmente opuesto a sistemas penitenciarios de la región, como también de lo que sería Latinoamérica. En este sistema los reos o recuperandos, como se les dice, ellos tienen un sistema de cerrado, semiabierto y abierto con trabajo. Esto les permite a ellos formar lazos con sus familias mientras están en el proceso de recuperación. Tomando en cuenta lo que dice la Constitución Nacional del Paraguay, no solamente es proteger a la sociedad de las personas que están privadas de su libertad, ya sea por delitos o crímenes, sino que también rehabilitarlos. Entonces, con el sistema APAC, este sistema de rehabilitación se cumple de plena forma y según los datos estadísticos que maneja esta asociación, el 7% nada más vuelven a reincidir en el mundo criminal, mientras que el 93% logran recuperarse y ser parte productiva de la sociedad brasileña. Esperamos que este trabajo nos permita llegar a implementar el día de mañana en nuestro país. Es una experiencia única que hemos venido a experimentar, algo muy interesante sobre la reinserción de las personas quienes tuvieron una conducta desviada, como es el sistema aquí en Brasil y la política criminal puesto en práctica, como ellos conducen a la persona para que puedan nuevamente reinsertarse dentro de la sociedad. Es muy interesante y hemos aprendido muchísimo la idea y el objetivo muy claro que ellos tienen con relación a verdaderamente lo que interesa al derecho penal. Soportan o aguantan o se adaptan a las normas que ellos tienen acá, porque es un poquito más estricto que las penitenciarias ordinarias, porque tienen normas un poco más estrictas y tienen premios por la forma en que ellos también se conducen.
Espero que vocês tenham absorvido muita coisa e a proposta, ao meu entender, dessa visita aqui é que vocês entendam como é a funcionalidade da PAC e levem isso para as suas cidades, né? Porque a PAC ela é um construto, uma construção, uma ideação da comunidade. Aqui não é nenhuma unidade estatal propriamente dita. A PAC é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, né? E as pessoas jurídicas privadas, elas nascem da iniciativa particular, né? Foram pessoas que uma vez tiveram a ideia de, olha só, a gente pode abrir uma pessoa jurídica sem fins lucrativos para colaborar com o Estado. Então, onde o Estado não vem, onde o Estado não alcança, por diversas razões, às vezes por inércia mesmo, ou às vezes por falta de recursos, a comunidade supre essa lacuna, né? E a gente tem aqui uma lei de execução penal, é uma lei de 1984, é uma lei relativamente antiga. E ela já dizia lá, no seu artigo 4º, que a comunidade poderá contribuir com a execução penal, né? A comunidade poderá contribuir. Então, é uma abertura que o Estado deu para as entidades privadas sem fins lucrativos colaborarem com a execução penal. E a execução penal é uma política pública. Ela é uma política pública muitas vezes negligenciada pelo Estado. Eu acho que vocês já escutaram certamente a expressão estado de coisas inconstitucional, né? Isso nasceu lá na Colômbia, né? A execução penal lá era um caos, era uma violação generalizada de direitos humanos. E aí precisou que todo o Estado se mobilizasse e prestasse atenção de fato na execução penal. E aqui no Brasil a gente viu uma situação, eu diria que é a mesma situação, né? A gente tem aqui no Brasil, nós estamos entre as 3 maiores populações carcerárias do mundo. Cerca de 800 mil pessoas estão presas no Brasil, a maior parte delas por prisões cautelares, prisões provisórias, não definitivas. Então, foi necessário que o Estado também brasileiro se preocupasse com essa questão da execução penal. E quando a gente fala de APAC, a gente conclui que a APAC é uma solução viável para esse estado de coisas inconstitucional. Porque onde o Estado falha, a comunidade pode assumir a sua responsabilidade e colaborar com a execução penal. E como os senhores tiveram a oportunidade de vir aqui, nós temos aqui voluntários, né? Pessoas da comunidade aqui que vêm e ajudam os recuperandos aí com artesanato, com várias artes, né? Mais uma vez a gente lembra que é a comunidade tomando a iniciativa, vestindo a camisa, né? É aquela coisa de não ficar sentado esperando o Estado fazer tudo. Não, é vestir a camisa, eu vou colaborar, né? O Estado também sou eu. Eu não sou um sujeito passivo que espera o Estado satisfazer todas as minhas necessidades. Eu vou arregaçar as minhas mangas e vou ajudar o Estado a fazer isso aqui. E é um trabalho tão bem feito que a gente vê na prática que as pessoas que saem da PAC aqui raramente reincidem, né? A gente tem uma taxa de ressocialização de 80%, né? Ou seja, cerca de 80%, às vezes até mais, das pessoas que passam pela PAC não voltam a praticar novos crimes. Enquanto que no sistema penal convencional, cerca de 70% das pessoas que passam por lá reincidem. Lá a gente tem também a questão das facções criminosas que estão tomando os presídios, né? Quando uma pessoa acaba indo para o presídio comum, acaba sendo obrigado a se faccionar. E quando ela sai de lá, ela é um operário do crime organizado. Ela saiu do presídio, mas continua trabalhando para o crime organizado. E aqui na PAC a gente toma todas as cautelas para que as pessoas que venham para cá não sejam faccionadas, não tenham nenhuma relação com o crime organizado. A gente pede, antes de vir para cá, que a administração penitenciária faça uma manifestação dizendo se aquele sujeito ali demonstra algum risco para a unidade. Então, assim, a princípio a gente tem pessoas que quiseram vir para cá, que sabiam como já era o método da PAC, a disciplina rígida que temos aqui, e essas pessoas não têm nenhum envolvimento com crime organizado. Então, são presos que de fato querem cumprir a sua pena da melhor forma possível, para que, saindo da PAC, possam, de alguma forma,
contribuir para uma sociedade mais harmônica, né? Tentando, de certa forma, retribuir ou apagar aquilo que foi feito no passado, né? Então, assim, espero que os senhores tenham gostado, levem essa ideia consigo. Os senhores são sementes, né? São sementes aqui. E, nas suas respectivas cidades, mobilizem a comunidade e, quem sabe, né, constituam lá suas pessoas jurídicas, suas associações e, junto com o Estado, colaborem para que a gente tenha mais paz social. O que a gente quer é paz social. A gente quer matar o crime pela raiz, né? E isso começa justamente com a comunidade querendo contribuir, fazer a sua parte também, né? Dar a sua parcela de contribuição nessa política pública tão importante que é a execução penal. Então, muito obrigado pela visita, né? Voltem sempre e pela tarde a gente vai continuar junto, vou levar vocês lá no fórum. Si hay una característica que tiene el hombre, varón, es su orgullo, su soberbia, esa conducta reacia al cambio. Más todavía cuando llegamos a la etapa de la adultez.
Hay una frase que dice que ningún hombre es una isla, ni un hombre es una isla. El cambio que se da en una persona tiene que partir de adentro. Pero no estamos solos y necesitamos de la ayuda de nuestros semejantes, y más todavía si existe una institución como esta. Nosotros estamos maravilladísimos de conocer esto que en nuestras vidas, ya somos todos adultos, hemos visto. No conocíamos esto, no sabía que esto era posible, y estamos muy contentos de conocer y de conocerlo a ustedes. Y también así hago mía las palabras de Diogo por los buenos deseos de parte nuestra, de los alumnos de la UPE, Ciudad del Este y Presidente Franco, para con ustedes en el recorrer de sus vidas. Muchas felicidades para ustedes. Gracias. Estejam juntos, porque quando o cidadão vem em um local, muitas vezes ele precisa passar no fórum e depois ir na prefeitura, né, pegar um documento para ajuizar. E como é que ele está aqui isolado? Tem que ir, voltar para lá. Muitas vezes os moradores aqui residem na zona rural, né? Ou seja, pega um carro, às vezes um ônibus, chegam aqui, às vezes o fórum está fechado, não sabe que é feriado aqui, né? Aí vai lá pegar um documento, ou seja, é necessário que quando a gente pensa numa política pública de acesso à justiça, tudo tem que estar interligado, né? Todos os órgãos públicos precisam estar próximos, é necessário que haja uma coordenação entre eles para que o cidadão comum de fato tenha acesso a um serviço público de qualidade. Viu? Mas é isso, mas o nosso fórum está aqui, é um fórum relativamente novo, né? Ele atende às nossas necessidades atuais. Os senhores vão ver aqui que há até sala para o Ministério Público, a sala para a OAB, né? São salas cedidas, pertencem ao fórum, ao judiciário, mas se cedem para esses outros órgãos para que haja essa articulação que a gente quer ter, que é os órgãos todos juntos, né? Unidos. Tá? Então depois a gente vai dar uma volta externa, mas vamos começar aqui por dentro primeiro, tá? Obrigado. Vamos lá?
cheguei aqui, o que me impressionou foi a quantidade de bandeiras que existem ali. A bandeira do Brasil, né? Temos a bandeira do Paraná, que é o estado federativo, esse estado federativo aqui. Então nós estamos no Paraná. A bandeira do estado, outro estado federativo, que é Santa Catarina. Né? Temos a bandeira da Argentina, porque nós fazemos fronteira seca com a Argentina aqui. E aqui temos as outras bandeiras dos outros municípios que integram essa comarca aqui. Por exemplo, aqui é a bandeira de Bom Jesus do Sul. Essa é a bandeira de Barracão. Essa é a bandeira de Barracão. Essa daqui é a bandeira do consórcio da Trifronteira. E essa daqui é a bandeira de Salgado Filho. Ou seja, eu não sou apenas juiz de Barracão. Eu sou juiz da comarca de Barracão. Quando a gente fala comarca, é a união de municípios. Na verdade, eu exerço jurisdição em Barracão, em Salgado Filho e em Bom Jesus do Sul. Ou seja, são 3 municípios alcançados por esta jurisdição aqui. O que é mais um dificultador, né? Não é uma cidade só. A gente precisa administrar conflitos, no meu caso, em 3 municípios ao mesmo tempo. Somando, acho que dá cerca de 23 mil habitantes. O que não é até tão mal, viu? Porque existem comarcas que o juiz é responsável por 100 mil habitantes. Né? Mas essa é a nossa realidade. Então aqui nós estamos no salão do Tribunal do Júri. Aí já estamos na vara específica do Tribunal do Júri. Não sei como é no Paraguai, mas aqui no Brasil, o Tribunal do Júri, ele é responsável por processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Aí você tem homicídio, você tem instigação auxílio ao suicídio, você tem infanticídio, você tem aborto. Então, esses crimes dolosos contra a vida são processados aqui. Geralmente, quando tem um júri, a gente coloca os jurados aqui, são 7 jurados. Né? Esses jurados, eles são colhidos na sociedade, ou seja, todo ano eu expresso ofícios para os cartórios, para o cartório eleitoral, para as prefeituras municipais, né, para as instituições de classe, as associações de classe, e elas vão me indicar nomes de cidadãos que vão integrar a lista geral de jurados. Aí a gente nomeia, todo ano nomeia uma lista geral de jurados, e esses jurados que vão compor o conselho de sentença, eles são extraídos dessa lista geral. Né? E aí a gente processa. O que acontece? A defesa fica aqui, eu fico aqui, e aqui fica o órgão de acusação, que é, aqui no Brasil, o Ministério Público. Né? O Ministério Público. O Ministério Público aqui no Brasil, ele é o detentor da ação penal pública. Ação penal pública que é um veículo, um meio a partir do qual você processa uma pessoa por um crime de ação penal pública. Ou seja, geralmente são aqueles crimes maiores, de maior repercussão, aí se concede a legitimidade para o Ministério Público propor essas ações. Né? Aí você me diz o seguinte, né? A gente quer, no regime democrático, que as coisas aconteçam. Né? E se você tem um órgão que é ele só o detentor daquela ação penal pública, e se ele for corrompido, e se ele não quiser propor a ação penal, aí existe um mecanismo aqui no Brasil da ação penal pública subsidiária, ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, o Ministério Público, quando chega um inquérito para ele tem um prazo para oferecer a denúncia. Se ele não denuncia, se ele não faz nada, aí o cidadão, por meio de um advogado, tem o direito de propor aquela ação penal pública diante da omissão do Ministério Público. Né? Aí o advogado vai propor essa ação e fazer as vezes do Ministério Público, né? Para que aquele caso não fique sem apuração. Então aqui são os crimes dolosos contra a vida, o Ministério Público se assenta aqui, ao lado do juiz. Aí uma crítica minha. Eu, no meu entender, o Ministério Público não deveria se sentar aqui, porque a defesa está ali. Porque no processo penal, como um todo,
deve vigorar o princípio da isonomia e paridade de armas, certo? O certo era, a defesa está aqui, o juiz está aqui e o Ministério Público está lá. O certo era esse, certo? Mas a lei brasileira ainda diz que o Ministério Público deve se assentar ao lado do juiz, porque ele é um agente público e ele está agindo em nome da ordem jurídica. Essa é a argumentação para se sustentar que o Ministério Público deve se assentar ao lado do juiz, certo? Aí, apenas com registro da minha crítica. Aí, o nosso júri, o júri ele é composto por procedimento de duas fases. Primeiro é a fase diante do juiz, eu apenas, ainda não existe a figura dos jurados. A gente faz uma primeira fase, uma apuração, uma instrução, ouve as pessoas. Aí, se houver a probabilidade de aquele fato de fato ter acontecido, ser um crime doloso contra a vida, a gente remete para o órgão judicial competente, que é o júri, né? É o princípio do indúbio pro societate, nessa primeira fase do procedimento do júri. A dúvida, se de fato foi um crime doloso ou não, a dúvida milita em favor da sociedade. Ou seja, se há dúvida de que ele pode ter praticado aquele fato doloso contra a vida, quem vai decidir isso, afinal, então vai ser o júri. Diferente de um procedimento singular, né, que vigora o princípio do indúbio pro réu. Se for um processo só meu, de minha competência, na hora de sentenciar, se eu tiver na dúvida entre acusação e absolvição, aí indúbio pro réu, tenho que absolver. Mas na primeira fase do procedimento do júri, se eu tiver na dúvida, eu não posso decidir indúbio pro réu, porque a Constituição diz que o juízo competente é o júri. Então, a dúvida milita em favor da sociedade, é a sociedade que tem que decidir. Aí eu mando para o júri. A gente vem para o júri, a gente faz uma nova instrução, ouve as testemunhas, interroga o réu, aí depois vem a fase dos debates, Ministério Público sustenta a acusação, defesa sustenta a defesa, há possibilidade de réplica e tréplica, aí depois a gente pergunta para os jurados se eles estão habilitados a julgar. Se estiverem, a gente converte a sessão plenária em sala secreta. Sai todo mundo, todas as pessoas que estão assistindo saem, fica apenas o juiz, o oficial de justiça, o Ministério Público, a defesa e os jurados. E aí a gente faz a votação por meio de cédulas, uma votação secreta. Eles não podem se comunicar. Os jurados no Brasil não podem se comunicar, diferentemente dos filmes americanos, né? A gente vê que os jurados fazem uma reunião para decidir como eles vão decidir. Aqui no Brasil não pode haver comunicação, e se houver comunicação, o júri está dissolvido. É caso de nulidade absoluta. Eu tenho que dissolver o júri na hora, acaba tudo, todo o trabalho que foi feito vai por água abaixo, e eu preciso marcar um outro júri e convocar um novo corpo de jurados para fazer. Então a gente sempre bate na tecla. O dever de sigilo, o dever de silêncio entre os jurados, não pode se comunicar. Então cada um vota individualmente, sim ou não, a partir dos quesitos que a gente vai votando lá. E no final das contas, é por maioria, né? Se a maioria decidir ao final, 4 jurados decidem que ele deve ser condenado, está condenado. Aí vem apenas para mim, volta o processo para mim, apenas para eu fazer a dosimetria da pena. Eu vou aplicar a pena. O jurado apenas me diz, olha, condene, absolva. Só isso. Aí o processo volta para mim, aí eu vou analisar todas as circunstâncias judiciais, as circunstâncias agravantes, atenuantes, as causas de aumento e diminuição, e aplico a pena, né? Aí vai do magistrado, ele aplica a pena. No final das contas, eu leio a sentença para ele e as partes, se quiserem, no prazo de 5 dias, podem apelar. Então esse é o procedimento do júri. É um procedimento que, mais uma vez, que é aquela questão, né? É atribuir responsabilidade para a sociedade, certo? Nos crimes mais importantes, mais gravosos, a gente manda para o júri, é a sociedade que decide. Então é por isso que os jurados têm que ser motivados, é uma função importante. A gente sempre bate naquela tecla, olhe, você é jurado, você está exercendo hoje uma função pública relevante, para ele se conscientizar que aquilo ali é importante, né? É tão importante que a lei decidiu tirar de mim para passar para eles. Então é necessário que eles sejam investidos
desse conhecimento de que é uma função importante, importantíssima, eles têm que prestar toda a atenção durante todo o julgamento. Certo? Então é isso.